relativa, que todos os homens são solidários. Solidariedade masculina, de certa maneira, é um mito, né? O entendimento de que, por exemplo, homens negros normalmente, mesmo sendo homens negros, não são solidários com homens negros homossexuais. Homens brancos não são solidários com homens negros. O racismo está aí claramente, né, mostrar de que o elemento racial é muito mais forte do que uma simpatia do sujeito por conta da masculinidade. Então, a masculinidade pode ser colocada também no plural. Que a mesma rede de solidariedade que supostamente teria entre sujeitos é uma rede contingencial. Não estou dizendo que esses sujeitos não têm privilégios sociais, mas a rede de privilégios e o acesso a esses privilégios é contingenciada por uma série de relações que se dão do ponto de vista social com enormes diferenças. Certo? Não é à toa, por exemplo, que no feminismo negro americano recente, a Angela Davis esteve aqui recentemente, a Bell Hooks também, começaram a discutir do lugar do homem negro americano. O homem negro passa a ser objeto de estudos do feminismo negro americano, porque o homem negro americano as cadeias americanas negras, como as nossas, elas estão coalhadas de pessoas, né, jovens, né, e negras que estão sendo presas para reforçar o modelo prisional americano. Esses homens negros normalmente são os mais violentados, no sentido de que, além de serem presos, normalmente são mais vulneráveis à violência policial e outros tipos de violência, são mais assassinados, tanto de um lado quanto de outro, né, tanto enquanto mobilizadores quanto vítimas. Então, esse feminismo negro americano vai entender, mais ou menos como vocês, ampliar a noção de sujeito do feminismo negro. Então, claro, por exemplo, que um homem negro americano tem alguns privilégios em relação à mulher negra americana, mas enquanto problema social, o carceramento em massa atinge diretamente a mulher negra, porque é o companheiro dela, é o filho dela, são relações que se constituem, mesmo quando mulheres não têm companheiros, não têm filhos, é o irmão, entendendo, não é? São relações familiares que são quebradas. Então não dá para dizer que o carceramento em massa americano é um problema só dos homens americanos negros, é um problema também das mulheres negras americanas, e os dimensionamentos hoje que têm sido colocados nisso colocam claramente que a preocupação é em discutir as questões não das minorias, também aquela ideia de que esses sujeitos são minorias, não são minorias no sentido numérico, não é? Não são minorias em determinados espaços sociais, é um entendimento mesmo de garantia de direitos e de preservação da dignidade humana, não é? Então você tem um discurso que deixa de ser numérico e passa a ser qualitativo, não é? Essa dificuldade da universidade é exatamente que muitas vezes a gente tem esse discurso do ponto de vista numérico e não qualitativo. Percebam como, por exemplo, quando a gente fala em relação a pessoas trans, principalmente na universidade, a gente não tem um debate que seja qualitativo e acaba sendo um debate muitas vezes numérico. Depois eu coloco isso para vocês. E aí eu vou avançar para um segundo ponto que eu acho fundamental nessa compreensão, que é o próprio conceito de gênero. Percebam assim, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma confusão, principalmente no campo da história, de gênero e história das mulheres. História das mulheres, você tem alguns autores do início do século, a Michelle Perrault, o Gel Duby. Aqui na biblioteca mesmo tem uma coleção muito interessante, apesar de só ter 2 volumes, né? Deveria ter completa, mas sim, é uma coleção chamada História das Mulheres do Ocidente. Nessa coleção, se resolveu fazer o seguinte, fazer um levantamento sobre o olhar feminino, e aí ela é colaborativa, hein? Homens e mulheres participam da sua produção, o Gel Duby é um historiador, também participa dessa organização, tentando fazer um rastreamento sobre a presença feminina no Ocidente, certo? Então, isso é a história das mulheres. Isso é muito importante. Isso tem uma importância, como diria o termo desgastado, uma importância cabal. Porque o que a Michelle Perrault e outros autores vão diagnosticar? No livro Estudo da História, a Michelle Perrault fala exatamente isso. Como as mulheres foram durante muito tempo oprimidas e não deixaram suas marcas, até porque, por exemplo, principalmente na modernidade, elas foram negadas ao acesso à escolarização, certo? Essas mulheres não tiveram seus registros históricos lançados no material histórico que fala da história do Ocidente, sobre
história das civilizações. Muitas vezes elas foram apagadas no registro histórico. Logo, a história das mulheres é fundamental para retomar o lugar dessas mulheres na trajetória histórica e contar histórias de mulheres, né, de populações femininas em diversos momentos da história. Isso é a história das mulheres, certo? O conceito de gênero, como vai aparecer no campo dos estudos sociais, é um conceito relacional. E ele vai falar de relação de homens, mulheres e outros ao longo da trajetória humana, como acontece até hoje. É um conceito relacional. E ele não é um conceito que pode se apegar, por exemplo, a um conceito que durante muito tempo foi aventado, muitas vezes, por alguns movimentos sociais, de guerras de sexo. No sentido que homens e mulheres disputam um espaço social e que, para conseguir determinados ganhos, para uns e para outros, você teria que estabelecer uma guerra entre eles, os gêneros, né? Os sexos, para ser mais exato, que é o conceito claro, é a guerra do sexo. E que, não, nós estamos, enquanto mulheres, contrários aos homens em determinada pauta, e aí, para vencer determinado lugar, para conseguir determinada questão, eu preciso vencer os homens. E aí fica um debate, enfim, entre uma guerra do sexo entre homens e mulheres. Essa narrativa é uma narrativa que entende o gênero não como um conceito relacional, mas como um conceito, como uma relação de disputa eterna, né? Parece até muitas vezes a ideia que se traz de patriarcado, né? Se você entende o patriarca como Deus, como sujeito absoluto, ele é invencível, né? Logo, nossa ação, nossa mobilização, os conceitos estabelecidos colocam sempre esse sujeito como invencível. Logo, se ele é invencível, toda a nossa ação, toda a nossa luta é uma luta, né? Uma luta que mobiliza aspectos contingenciais, mas nunca vai ser vencedora, né? Nesse conceito de guerra, a gente sempre perde no sentido de que a gente não percebe que a luta não é tão binária assim. Ela não estabelece lugares tão claros. Eu até coloquei ali, eu acho que, Anne, tem só para avançar mais um pouco em relação a isso, e comentar uma coisa com vocês, tem uma foto essa aí, mas eu tenho outra dessa aí. Tem a outra da Chasky. Na frente mesmo. Vocês estão vendo que eu estou bem pequenininho, né? Tem uma maior. É, ótimo, obrigado. Pessoal, ano passado a gente fez um curso sobre gênero no laboratório, fez um curso sobre masculinidades. Sim, a participação bastante interessante, mas a coisa mais legal é que eu consegui colocar a Globo Chasky no Twitter da conta da UESP. Nem todo mundo conhece, a Globo Chasky é uma drag americana que ganhou o RuPaul Drag Race, se não me engano, na 7ª edição. Tá vendo? E nessa foto, ela mostra, era uma das apresentações que ela, no RuPaul Drag Race, que os candidatos tinham que apresentar esse lugar de atravessamento. As drags normalmente são homens que, né, apresentam personalidades femininas ou outros e apresentam nos programas, apresentam esse lugar, fazem, né, se vestem, participam de determinadas provas e, de certa maneira, emulam um lugar entre gêneros. A Violette Chasky, ela se reconhece enquanto pessoa não binária, certo? O que seria isso? Uma demanda social que tende a colocar sujeitos que rompem com a categoria binária de gênero, não se enquadram nas regras determinadas daquilo que é ser homem e ser mulher. Essa foto, apesar de ter sido de uma atividade do programa, ela mostra muito ainda um certo lugar masculino e feminino, mas ela propõe muito mais. Ela propõe um atravessamento dessas questões de gênero, né, entendida como lugar, papel de identidade, e possibilitam uma ou outra visibilidade em relação ao gênero enquanto uma performance. O que a gente pode colocar? Performance de gênero. E nesse sentido,
enquanto performance, você não tem uma performance única, um modo de ser homem ou de ser mulher. Retomando aquilo que eu estava falando em relação ao Aldenice, que já sinalizava isso, mas, claro, no seu ambiente histórico, ela não era permitida essa ideia. Né? Então, ela coloca claramente esse atravessamento, esse lugar de desconforto em relação a uma tentativa de compreender um padrão de masculinidade e feminilidade, né, contemporâneo, ainda um aprisionamento do gênero enquanto categorias binárias. Categorias binárias, e os sujeitos não estão dizendo que as categorias binárias elas são ruins em si mesmas, não é? Como a heteronormatividade seja uma coisa ruim, mas elas devem ser escolhas e não imposições. Entendendo? Porque uma coisa é quando você tem diversas formas de escolher, outra coisa é quando você é imposto um modelo que você deve seguir, porque senão você não entra naquilo que a gente chama dos regimes de inteligibilidade. A pessoa vai perguntar, mas você é o que mesmo? Sim, eu não estou encaixado nessas categorias. Ah, mas se você não está encaixado nessas categorias, logo você não é alguém que mereça existência, que mereça reconhecimento social, porque, de certa maneira, o reconhecimento social só se dá padronizado nessas categorias. Estão acompanhando mais ou menos? Está tranquilo? Assim? Ótimo. Então, qual é a dinâmica então, relacionada a isso? Então, o conceito de gênero vai ser um conceito relacional. Certo? E, de forma contemporânea, vai ser um conceito que não vai falar só de homens e mulheres, vai falar de realidades que são muito múltiplas. Uma outra coisa que eu comento muito com meus alunos é que essas realidades sempre foram muito múltiplas. Apenas que no Ocidente foi apagada essa trajetória, dessa narrativa. Mas se você pega, por exemplo, os textos de Platão e Aristóteles em relação aos sujeitos na Grécia clássica, você vai perceber que existiam homens e mulheres e outros. Tiresias, por exemplo, um personagem que está na Odisseia, e está em Édipo Rei, é uma personagem trans. Uma vez me perguntaram na sala, professor, isso não é novo, não, isso não é moda? Eu disse, não, Tiresias é um personagem trans. Como assim? É um personagem trans. Ele é homem e mulher. E outro. Entende? Então, se você entender essas narrativas como narrativas que possibilitam um olhar, uma trajetória, vai perceber claramente que esses sujeitos sempre tiveram a presença, ainda que visibilizada, nas narrativas ocidentais. Em outros lugares, essas narrativas são muito mais afirmativas. Entre os povos americanos, você tem, por exemplo, os nativos americanos que tinham 20 expressões de gênero diferentes. 20. Então, homem e mulher era apenas uma das expressões possíveis. Ninguém, e é uma coisa que muitas vezes é atacada nesse discurso, ninguém quer retirar esses lugares, ninguém quer forçar as pessoas a serem outra coisa além de homem e mulher. É apenas perceber que existe uma diversidade de papéis que não se restringe a apenas homem e mulher. Ninguém vai obrigar a ser uma ou outra coisa. Né? Apenas é determinar que existem outros espaços possíveis entre o padrão homem e mulher e que essas narrativas já são bem anteriores, já existiam esses lugares. Certo? Aquela discussão, por exemplo, que se tem muitas vezes em relação aos espaços de gênero na educação infantil. Certo? Provavelmente, gente, crianças gostam de mais cores do que apenas rosa e azul. Tanto um quanto o outro. Definir um padrão de rosa e azul é apenas para você categorizar os sujeitos e determinar um padrão que vai podar a criatividade desses sujeitos. Né? Acontece muitas vezes isso também. Uma vez eu trabalhei com orientação de trabalho de desenho infantil, da criança chegar com uma cor diferente, por exemplo, pintar a árvore de forma diferente, aquela ideia de que você tem cor da pele, que já acabou muitas vezes. Né? Cor da pele é a cor que a criança quer que seja cor da pele, não existe cor da pele. Né? Primeiro, porque se tivesse tipo de etnia. Segundo, se o menino quiser pintar o Ajax marciano, ele vai pintar de verde. Né? Não vai pintar de marrom, não vai pintar de outra cor, porque o Ajax, em tese, é verde, mas pode ser da cor que ele quiser. Percebo que aí essa criança vai dizer, espelhar exatamente um mundo ficcional e dizer claramente, esse sujeito não existe. A maçã é apenas um desenho. Por que eu preciso representar a maçã como ela aparece na natureza? Existem outras representações possíveis da maçã. 2 desenhos, e azul e rosa são representações que vão tolir a criatividade desses sujeitos. E aí entendendo as crianças como pessoas que precisam ter um espectro em relação ao mundo muito mais amplo. Né? Mas a educação infantil tem problemas, né? Meninos e meninas têm dificuldade por conta da formação dos professores, por conta da atuação em sala de aula, tem que determinar padrões. Em tese,
for de menino e menina. Certo? Porque a expressão, existem cores associadas do ponto de vista social, não é? Existem demandas, expectativas de algumas cores. Mas isso muda em relação à sociedade, muda em relação ao espectro. Se você quer trabalhar com uma criança na pré-escola, em tese, você deveria trabalhar com um espectro mais amplo, possibilitando que ela escolha as coisas que ela gosta, que ela pinte do jeito que ela quer, porque é uma construção ali, né, de aspectos. Percebo que para a criança, ela não vai entender essas demandas, né, de expectativa social em relação às cores. Ela vai exatamente entender como um tolimento da capacidade dela criativa. E aí, às vezes, ela vai reforçar até um aspecto em relação ao outro por conta dessa dinâmica, né, de que, a partir do momento que algo ficar proibido, fica mais interessante. Né? Então, o debate é o contrário do que as pessoas entendem muitas vezes no senso comum. Ah, mas quer dizer, então, se você pode deixar o menino usar rosa? Pode. Da mesma maneira que você pode deixar o menino usar azul. Porque na cabeça deles, eles sabem disso, ninguém nasceu com essa expectativa de rosa e azul como uma cor única, determinando determinado lugar de identidade. É uma construção. Né? E aí, tudo aquilo que a gente acredita como muito natural é mais uma construção cultural das culturas, uma expectativa cultural dos sujeitos do que de determinadas demandas sociais, do que algo fechado, rígido, que vai dizer nesses lugares dentro do sujeito. Certo? Para aproveitar e para fechar, acho que assim, eu trouxe para vocês entrar na parte final dessa nossa conversa, eu trouxe para vocês o seguinte, está vendo aí esse vídeo da Angela Merkel aí? Vou mostrar para vocês, que é bem curtinho, tem 1 minuto. Depois eu falo para vocês quem é a Angela Merkel. Hallo, Frau Bundeskanzlerin. Hallo. Oder ist Frau Merkel okay? Frau Merkel ist absolut okay. In Ordnung. Hallo, Frau Merkel. Mich beschäftigt es vor allen Dingen als erstes mal dahingehend, dass wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit für Arbeit geben müssen. Da haben wir uns verbessert in den letzten Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist halbiert seit 2006. Aber wir haben auch dafür gesorgt, dass der Mindestverdienst durch den Mindestlohn besser geworden ist. Das heißt, dass nicht Menschen noch von Sozialleistungen abhängig sind, die den ganzen Tag arbeiten gehen. Und zwar komme ich damit auch schon zu meinem nächsten, mir sehr wichtigen Thema, und zwar dem Feminismus. Das war eine Diskussion, da war ich zurückhaltend, weil ich gedacht habe, ich schmücke mich mit fremden Federn. Wenn Sie mal an Alice Schwarzer denken, die hat halt die ganz wichtigen Sachen gemacht, die hat schon in Zeiten gekämpft, als die Ehefrau noch den Ehemann fragen musste, ob sie überhaupt berufstätig sein durfte und die Einwilligung brauchte. Und da kam mir das ein bisschen falsch vor, wenn ich sage, oh, ich bin jetzt die erste Kanzlerin als Frau und jetzt bin ich Feministin. Dann hat die Königin Máxima in dieser Diskussion gesagt, aber sich einzusetzen für die gleichen Rechte von Männern und Frauen, das ist auch Feminismus. Und in dem Sinne habe ich dem dann auch zugestimmt und gesagt, das will ich. Bis hierhin alles sehr technisch. Ich würde mir gerne zum Ende hin noch mal 2 persönliche Fragen gestatten. Das waren ja Ihre Fragen, ne? Tja, und zwar wirklich was Brennendes. Haben Sie ein Lieblings-Emoji? Smiley. Ja, der klassische Smiley? Wenn es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran. Angela Merkel é a chanceler alemã atual, certo? É uma pessoa de centro-direita, sem definir do ponto de vista do espectro político, certo? Não é progressista, não é uma política revolucionária alemã, é uma pessoa conservadora. Todo momento. O partido dela é um partido conservador e o debate que ela apresenta enquanto chanceler é uma política extremamente conservadora. Mas aí pensa assim, na Europa, alguns debates, principalmente em relação, vocês viram no início que ela discute em relação a trabalho, questões relacionadas aos refugiados, que mesmo no campo da centro-direita parecem muito mais progressistas que os nossos debates aqui. Né? Nossos debates aqui tendem a serem bem polarizados e extremamente equivocados e pulando para a barbárie. Né? O cara diz claramente que refugiados devem ser
extraditados, né, que pessoas não devem ter representação, e percebo que ela claramente coloca o posicionamento dela enquanto uma pessoa conservadora em relação ao feminismo. Ela associa o feminismo enquanto uma demanda que ela deve ter pela garantia dos direitos e pela luta das mulheres europeias. Né? Vocês viram que, por exemplo, ela é uma conservadora e ela claramente se posiciona enquanto uma mulher feminista. Percebo como isso é distante da nossa realidade. Boa parte das mulheres conservadoras e alguns aspectos religiosos apresentam o feminismo como uma luta contrária à mulher. Né? Não precisamos de feminismo. Ela claramente coloca que na Alemanha atual ela precisa do feminismo, até por conta que o feminismo, e ela cita, por exemplo, a máxima da Holanda, que é a rainha holandesa, e ela coloca o quê? Não, essa luta é importante para garantir o direito das mulheres ao trabalho, porque antigamente as mulheres tinham que pedir permissão aos homens para poderem trabalhar. Né? E uma série de demandas que são demandas atuais, que se mantêm atuais, que devem ser resgatadas pela própria história do movimento social. Certo? Claro que ela não avança para outras questões, mas o entendimento determinado do feminismo liberal que vai apresentar essa demanda como uma demanda extremamente justa e reconhecedora das questões das mulheres ao longo da trajetória da história das mulheres na Europa. Então, percebo que uma pergunta dessa feita a determinados políticos brasileiros ou políticas brasileiras, né, a mulheres, seria respondido de uma forma totalmente diversa do que ela respondeu. Se perguntasse para Dilma Rousseff se ela é feminista, provavelmente ela diria que não. Porque no governo dela, ela disse que o governo não faria a opção, propaganda da opção sexual. Isso mostra apenas o atraso, não da Dilma Rousseff enquanto era presidenta, mas de todo o debate social e de como, de certa maneira, no Brasil, essas políticas acabaram sendo políticas de minorias. Né? Pense como falar de minoria, política de minoria, ao falar de questões relacionadas à mulher, é um equívoco, porque as mulheres não são minoria, né, no sentido numérico. Mas, do ponto de vista social, de políticas públicas, as políticas são pensadas como são pensadas para outras minorias. Não é? O acesso, por exemplo, a questões relacionadas às crianças, ao direito das crianças, ao direito das mães, de creche, não só nos espaços universitários, mas nas cidades, é pensado enquanto minoria, né? É sempre pensado enquanto fosse um suporte para determinada população que é minoritária, que precisa de uma ajuda, né, que precisa de um suporte do ponto de vista assistencial. Não pensa enquanto população, é uma população feminina, uma população masculina, é uma população de crianças que precisa de suporte. Mas os discursos oficiais são pensados, né, no sentido, eles são interessantes porque sempre mobilizam a categoria de minoria para falar de mulheres, mesmo quando as mulheres não são minoria, né, do ponto de vista numérico. Estão entendendo? Então, o arcabouço conceitual, a própria estrutura da política já tenta entender como algo, né, assistencial, um suporte que vai dar apenas um apoio para determinada margem da população. Não tende a perceber isso como uma dinâmica que vai trabalhar esses sujeitos enquanto populações, né, enquanto parcelas consideráveis da população, enquanto entendimento de cidadania para todos os sujeitos e não para esses aspectos contingenciais. Para fechar isso, apresentar, por exemplo, uma discussão que a gente tem colocado, eu tenho pessoal da DUSB, situação está aqui, a gente participa do GT de questões étnico-raciais, gênero e diversidade sexual, que é um GT do ANDES, e nesse período, gente, a gente tem colocado aqui que o GT vai realizar algumas atividades. Primeiro, eu vou ter o que a gente chama de escuta nos campos e seminários internos. Cada campo vai ter um processo de escuta direcionado a isso, direcionado às questões relacionadas a questões étnico-raciais, gênero e diversidade sexual, e vai ter também um seminário local que está sugerido aqui para a nossa ata para a primeira quinzena de novembro, certo? Vão ser 2 dias de evento, abertura, e vão direcionar tanto as questões relacionadas a gênero e diversidade sexual, quanto questões étnico-raciais. Nós percebemos no GT e na discussão nacional que essas discussões são cruzadas, como assim? Mulheres indígenas, homens negros, entendendo? São questões que nós trabalhamos de forma cruzada porque sujeitos são sujeitos intercambiáveis.
Os papéis, infelizmente, o sujeito não está fazendo uma, como os autores contemporâneos vão dizer, não está fazendo uma Olimpíada de opressão, para ver quem está mais oprimido. A gente não reúne todo mundo para dizer, olha gente, eu sofro, mas eu sofro mais que você. Há uma dinâmica, não é? A questão é trabalhar do ponto de vista estrutural. Certo? A questão, de certa maneira, como nós discutimos no Laboratório de Filosofia de Gênero, tem que dar essa questão do ponto de vista estrutural. Homens e mulheres precisam, de certa maneira, de forma orgânica, pensar novos projetos de poder e novas estruturas que possibilitam a participação e ampliação dos direitos para as comunidades, e aí incorporando as demandas desses sujeitos, mas de antemão tentando ter um diálogo incorporando essas demandas. Vocês têm ideia, por exemplo, ano passado eu mostrei para o pessoal aqui, no curso de cinema, um documentário do Raul Peck, contando a história do James Baldwin, que foi um autor importante americano, e ele vai, ao fim da vida, ele vai escrever um livro que ele não terminou, contando a narrativa das histórias dos ativistas negros americanos, começando pelos ativistas negros americanos que foram os amigos dele que foram assassinados, tanto o Martin Luther King, que tinha posições religiosas, né, ele era batista, quanto o Malcolm X, que era, durante uma certa parte da vida dele, se converteu ao Islã, mostrando como existia um diálogo entre os sujeitos, existia de certa maneira, uma demanda, um nível de polêmica entre eles, e talvez às vezes não concordavam, porque quem não concordava muito com o Malcolm X, mas ao longo dessa trajetória, o que o Raul Peck apresenta a partir do James Baldwin é que existiu uma mudança do ponto de vista epistemológico a partir do final da década de 90, que é mais ou menos o que o Raul Peck vai apresentar o racismo não como um problema dos negros apenas. Ele vai dizer, olha, o racismo é um problema dos brancos também. E aí, no título do documentário Eu Não Sou Seu Negro, o James Baldwin vai dizer claramente, eu não sou esse negro que você idealiza, porque esse negro que você idealiza não existe. Esse inimigo, esse sujeito que quer, né, que é violento, que é objeto, ele não existe. Foi apenas uma proposição que você criou para tornar o racismo possível. Ao desumanizar a pessoa negra, ao criar um perfil, ao criar uma dinâmica, possibilitou exatamente criar esse sujeito. E aí o Baldwin vai ser bem sutil em relação a isso para pensar o seguinte, olha, se determinado espaço do movimento negro fez isso no passado, ele não deve realizar no presente, que ele não pode sair da categoria que, né, essas comunidades racistas brancas criaram para falar do negro e falar deles mesmos. Eles não são, no sentido coletivo, o negro que o branco racista americano acredita que existe. Esse negro não existe, enquanto sujeito. Até porque, mesmo do ponto de vista coletivo, esse sujeito não se realiza apenas como um estereótipo clássico. Também, assim, alguns autores vão falar em relação ao homem branco americano, ou uma série de elementos, estão percebendo que existem fraturas nesses lugares de opressão, existem limites do discurso que tende a colocar o outro enquanto inimigo. Então, há a possibilidade hoje de tentar ampliar as lutas de reconhecimento social de pessoas trans, de pessoas cis, de pessoas homossexuais brancos e negros, de pessoas que não se enquadram nesses perfis claramente, de questões de étnico-raciais, no sentido de alargar o espaço para criar rotas de diálogo, no sentido de perceber que essa demanda é uma demanda de todos, acabar com o racismo, acabar com preconceito do ponto de vista social, racial e de diversidade, é uma demanda que incorpora esses sujeitos, todos esses sujeitos, claramente percebendo que, obviamente, alguns sujeitos participam de sistemas que têm, como a gente diria, certos privilégios. Mas aí chamar também alguns desses sujeitos para quebrar a rota de privilégios, perceber que alguns privilégios que eles detêm são privilégios que, de certa maneira, subjugam determinadas parcelas sociais, não é? Percebo que, por exemplo, como foi difícil para uma parcela considerada da população branca brasileira perder o direito aos escravos, não é? Considerava uma coisa natural, como assim eu sou branco, não posso comprar uma pessoa, não é? Percebo como isso foi difícil um tempo atrás, como você começou a reconhecer que desde o nosso período escravocrata, a relação entre empregados domésticos
quartinho ali no fundo, né? Percebo que a própria estrutura do quartinho de empregada já é uma estrutura que remonta a um regime escravocrata. Como resolve essas questões? Resolve pelo diálogo. Resolve mostrando que a sociedade muda. Não é que a sociedade muda num perfil que melhorou, que nós estamos avançando. É que as relações de opressão, as relações de poder são muito sutis. E aí, para fechar isso, eu coloco uma das coisas que eu comecei a trabalhar nesse semestre, que é o texto do Foucault em relação ao prefácio do antiético, né? Uma introdução à vida não fascista, que é um texto muito atual. A primeira coisa que ele coloca é que a gente não deve deixar seduzir pelo poder, no sentido que o poder não é uma relação de baixo para cima, não é o Estado, né, somente, claro, existe o Estado, não é somente o Estado que interfere na nossa vida e nos oprime. Essas relações de poder se dão de forma cotidianas, então, entre movimentos sociais, entre os sujeitos universitários, toda uma demanda de apagamento e silenciamento de determinadas pautas que a gente considera, às vezes, em determinados grupos, como válidos ou não. Às vezes a gente silencia o discurso do outro e percebe que nesse silenciamento também é uma relação de coerção, também tem uma pressão desenvolvida, por mais bem intencionado que seja o sujeito, né, ao determinar o que o outro deve dizer, nesse apagamento já tem um problema nisso. Vai reproduzir a estrutura que ele julga ser excludente, ser opressiva, ele acaba reproduzindo o lugar do rei, sem necessidade do rei. Ele mesmo diz o que o outro deve dizer, como o outro deve se comportar. Por isso que algumas demandas na universidade têm sido tão complicadas, né? Percebam esse debate que nós tivemos só para atentar em relação a essas questões étnico-raciais, não é? Não é a justiça que define o padrão das pessoas do ponto de vista de ser branco, ser negro, não é? É toda uma demanda social, uma construção cultural, então não é só um comprovante de renda ou de residência que vai definir se você é negro ou branca, né? Assim como não é, esses elementos são elementos apenas formais. Quando a universidade toma esses elementos formais como elementos fundamentais do debate, alguma coisa está acontecendo de forma equivocada. Principalmente que a universidade é o lugar do debate dessas questões, de forma profunda, organizada, fundamentada. Quando a gente começa a levar em consideração comprovante de residência, aí acabou. O nome social. É. O nome social. Acabou. Da mesma maneira que a universidade tem uma demanda em relação às pessoas trans extremamente estranha, né? Esquizofrênica. Ela reconhece o sujeito com uma identidade, registra o cara com o nome e entrega a documentação com o outro. Então fica sempre, entendendo? E percebam, gente, não há... O discurso que eu faço para as pessoas conservadoras, para os meus alunos, que eu deixo falar sobre isso, gente, olha, não é privilégio nenhum a pessoa se identificar, ter direito ao nome. Ter direito ao nome é uma condição básica do ser humano, né? Ter direito ao nome, ter direito a uma sepultura, é um processo de civilidade, não é o contrário. Ah, mas a pessoa vai mudar toda hora. Não, ela quer apenas se adequar, ela quer se manter dentro do regime que está aí. Entendeu? Não tem nada de revolucionário nisso, tem de reconhecimento de dignidade humana. A pessoa vai ter um nome, vai ter direito à sepultura, vai ter direito a uma vida social reconhecida. A partir do momento que o sujeito não tem isso, ele não tem categorias básicas que todo mundo deve ter. Você lembra que um tempo atrás, década de 40, 50, o registro civil era algo dificílimo, né? Porque as pessoas eram registradas 2, 3 anos depois, porque era caro, né? Porque os cartórios cobravam um absurdo para registrar uma pessoa hoje, praticamente, se não me engano, é gratuito para pessoas de baixa renda. Entendeu? Mudou alguma coisa na sociedade, né? O registro civil gratuito mudou alguma coisa, as crianças agora estão sendo registradas da hora, todo mundo está casando, criando filho, porque é mais fácil. Vou registrar 5 aqui, 10. Não tem isso, né? Expectativas meio paranoicas, né? No sentido de que é apenas um reconhecimento social mesmo. Da mesma maneira em relação às pessoas trans. O reconhecimento das pessoas trans enquanto sujeitos de direito é um reconhecimento apenas da dignidade humana desse sujeito. Ele é uma pessoa, merece dignidade humana. Se você dá direito a ele ter um nome, então que direito você quer dar para ele? Né? Se o básico do reconhecimento social, que ele tem um direito ao nome, ele tem um reconhecimento de um registro civil, você não possibilita ao sujeito. Não é? Então, é uma demanda que nós temos que repensar. E aí, só para fechar isso, quando a Angela Merkel coloca essas questões, perceba o nosso abismo, né? Não deixa de ser uma pessoa conservadora, mas mesmo o debate conservador na Europa tende, claro,
centro-direita tende a tomar posições claras e evidentes em relação, por exemplo, enquanto projeto societário e enquanto um modelo mesmo social. Certo? Então, para fechar essa nossa conversa, e aí eu espero ter tocado nos temas do ponto de vista fundamental, né, em relação à comunicação com a pesquisa do professor Valdelice, e principalmente em relação ao gênero enquanto um conceito que está atravessado dessas questões, né, mas está atravessado do ponto de vista relacional. Né. Ele é um conceito que, principalmente hoje, exige um diálogo. Se nós temos determinados movimentos, determinadas demandas que não propõem o diálogo, ele, de certa maneira, ele redimensiona, ele quebra o sentido mesmo do conceito de gênero. É um conceito relacional. Então, principalmente, como todo conceito relacional, ele não pressupõe ter uma verdade anterior ao conceito. Se é uma relação, a relação se constrói no diálogo. Em algum momento, você vai ter que sentar com os sujeitos do conflito. Eu comento muito com os alunos, por exemplo, que a Lei Maria da Penha é importante, mas não importante quanto a lei é estabelecer relação com os grupos de conversa com homens agressores. Porque senão você não muda a mentalidade social. Né? Você fica com um estado penal e você não resolve essas demandas do ponto de vista social. É importante que nós tenhamos uma capacidade de mudar mentalidades e não procurar a lei como apenas uma forma de aplicação, de punição, sem perceber que o regime penal tem limites claros, tem, né, limites do ponto de vista social e não pode ser acionado a todo momento para resolver todas as questões. Não é também, gente, que conversando com as pessoas agressoras, o sujeito vai mudar o passo de mágica, mas a dinâmica social já possibilita que você tenha um diálogo de forma diferente. Entender o sujeito também, mesmo vítima e agressor, como frutos de uma sociedade excludente, machista e ainda escravocrata, com uma série de elementos do passado que estão acontecendo na nossa vida. Para fechar isso, então, talvez nesse nosso debate, em relação a essas questões, essas ideias que nós temos muitas vezes de evolução, desenvolvimento, progresso, devem ser deixadas de lado. Entender nossa sociedade como uma sociedade em conflito. Trazer o conflito à tona para possibilitar o diálogo com o conflito. Entendendo? E não tentar jogar o conflito para debaixo do tapete, dizer que nós somos uma democracia racial, aquelas coisas que sempre muitas vezes vêm à tona quando a gente vem nesse debate. Trazer o conflito, trazer à tona o nosso conflito, dos nossos discursos e do discurso do outro. Principalmente, como diria Foucault, do nosso discurso. Perceber o fascismo que está entranhado nas nossas questões relacionadas ao poder. Perceber em que momento a gente utiliza estruturas fascistas, entre aspas, para oprimir o outro. Né? E não ouve o outro, não abre o diálogo com o outro, tanto quando nós falamos do polo negativo, né, daqueles que, entre aspas, seriam nossos agressores, né, nossos opositores diretamente, quanto aqueles que nós queremos, às vezes, emancipar. Então, dar lugar de fala, possibilitar olhar sobre esses objetos é fundamental nesse debate contemporâneo para possibilitar que nós tenhamos um outro olhar sobre essas questões, um olhar rico, um olhar mais amplo, um olhar que possibilite uma dinâmica de mudança social a longo prazo. A gente acolher demandas punitivas, acolher demandas repressoras, acolher demandas que não possibilitem a emancipação desses sujeitos, as dinâmicas mais avançadas do ponto de vista social, não vamos estar reproduzindo a ordem que a Valdelice viveu. Né? Ainda esse debate é justo, mas ele tem que, em algum momento, a gente, né, ter outros espaços. E aí não é progresso, desenvolvimento, é ter um outro patamar discursivo, né? Ter um outro debate. Parece que, nossa surpresa, enquanto pesquisadores dessa área, é perceber que o debate, em alguns lugares, está circunscrito a questões que eram já ponto pacífico na década de 40. A gente lê Valdelice e percebe claramente que Valdelice já tinha uma percepção de que não existe uma figura de uma mulher enquanto sujeito ideal do feminismo. Existiam mulheres, existiam dinâmicas diferentes, pessoas diferentes, coisas que deveriam ser tratadas como diferença. Então, a diversidade no discurso da professora Valdelice e nesse discurso da época já era um conceito fundamental.
Não é também procurar em que momento a gente perdeu isso, é resgatar e mostrar que o debate deve ter sempre alguns conceitos fundamentais por trás, diversidade, pluralidade de opiniões, não é? Porque daqui a pouco a gente fica falando para nós mesmos, né? Muitas vezes, eu entendo muitas vezes como o nosso debate em relação à gênero na universidade é muito difícil, porque tem impregnado com uma série de lugares comuns, preconceitos, dificuldades, né? Só para fechar isso, eu sempre coloco para meus alunos o seguinte: não tem uma verdade de gênero. E gênero não é um conceito que vai falar de relações complicadas, que vai querer transformar você em algo que você não é. É uma coisa que tem fantasma. Gênero é nossa identidade, nossa relação com o mundo. Então, não precisaria muitas vezes ter uma aula ou uma disciplina específica. Todo professor mobiliza identidade, conceitos relacionados a gênero em sala de aula. No seu discurso aparente, naquilo que a gente chama de currículo oculto. Né? É tornar claro, você trazer à tona e problematizar essas questões, trazer o conflito à tona e mostrar claramente que, né, todo professor e toda professora já mobiliza esses conceitos na sua ação docente. Aí apenas perceber os limites disso, né, de como o professor e a professora têm mencionado isso, possibilitando lugares diferentes. Né? E aí não é aquela coisa que o professor diz assim, liberdade de expressão, não, é perceber como ele tem possibilitado o diálogo, não é? Como ele possibilita esses lugares, porque muitas vezes o que acontece em sala de aula são discursos extremamente preconceituosos, discriminatórios, né? Pouco inclusivos, é perceber essa dinâmica, possibilitar que o professor seja um mediador do diálogo, um mediador de conflitos em sala de aula, e não alguém que tenha a verdade pronta, absoluta, né? Tanto o professor quanto a professora, e vai intervir nesse debate para dizer o que é verdadeiro, principalmente nessas questões que eu apresentei rapidamente para vocês. Esse debate é um debate sempre permanente. A diversidade deve ser a tônica das nossas questões relacionadas a questões relacionadas à comunicação de gênero, filosofia de gênero. Esse debate é um debate que se mantém importante na atualidade, que deve se manter cada vez mais em voga. Mesmo com nossas divergências em relação a focos diferentes, você tem, por exemplo, hoje em dia, pelo menos 20 movimentos identitários em relação à mulher de forma diferente: feminismo liberal, feminismo radical, feminismo materialista, feminismo revolucionário, feminismo liberal, acho que já foi comentado, ou transfeminismo, feminismo interseccional, feminismo negro, todos esses debates sobre masculinidades, redes de masculinidades, né, novas masculinidades, né, uma série de questões relacionadas ao homem, relações de paternidade responsável, todo o diálogo que tem de entender os sujeitos agora com uma dinâmica totalmente diferente. Então, espero ter contribuído com vocês, né, mostrado exatamente como nós temos dimensionado